Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje, na liturgia, rezamos pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos. É a comemoração dos fiéis defuntos. Uma tradição antiga da igreja que reza pelos seus irmãos que estão na igreja padecente, que estão ainda no purgatório esperando a salvação. Próximo a essa celebração, nós temos a festa de Todos os Santos, que nós agradecemos a Deus, o louvamos pela santidade dos nossos irmãos que estão na salvação, na igreja triunfante. Os irmãos que estão no purgatório, a igreja padecente, eles precisam da nossa oração para chegarem à salvação eterna. Quem está no purgatório vai chegar à salvação, mas precisa da nossa ajuda para que ele chegue até lá. Ora, hoje as leituras que nós temos na liturgia, a primeira do profeta Isaías, vai dizer que o Senhor vai vencer a morte. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete. Todos os povos da terra que serão reunidos no monte, que é Jerusalém. Naquele monte, eles serão reunidos e todos farão um grande banquete, independentemente da cultura. Não mais será somente o povo de Israel. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas. Ora, na verdade, a experiência de morte é uma experiência de grande dor. Nós sentimos com uma grande e violenta separação. E essa experiência desta dor, ela assombra sempre a humanidade. A humanidade sempre buscou, através da ciência, da inteligência ou as religiões, buscam dar uma resposta a este sentimento, a essa experiência limite da vida humana, que é a morte. Mas a resposta para nós cristãos é a ressurreição do Senhor que nos chama a uma vida nova. Então o profeta anuncia que naquele dia o Senhor vai chamar todos os povos para um banquete. Quem chama todos os povos para o banquete é o Filho de Deus, que reúne em si todos os povos da terra, que chama a todos os povos para a grande festa do reino. E o Senhor naquele dia, anuncia o profeta, vai eliminar a morte. Sim, a morte que é eliminada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E essa salvação o Pai operou definitivamente em nós através do seu Filho Jesus. É ele que, sendo um de nós e sendo Deus, entrou na nossa natureza para nos salvar a partir de dentro da nossa natureza. E o Senhor nos salva também através da vitória sobre o sofrimento humano e sobre a morte. E a palavra de Deus vai insistir: o Senhor ressuscita não para ser o único a ressuscitar, mas para ser o primogênito, o primeiro a ressuscitar, e nos chama a esta vida, não somente depois da morte, mas a ressurreição do Senhor deve dar sentido à nossa existência. E hoje, de modo especial, nós somos chamados a isso. Já a primeira oração da missa, aquela da coleta, ela vai dizer assim: ó Deus, aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado. Isso é o grande desafio, de aumentar a nossa fé no Deus da vida, no Senhor que vence a morte, para que seja mais viva a nossa esperança da ressurreição. Nós somente podemos encontrar uma resposta para a morte através da fé na ressurreição. Então é essa a nossa primeira súplica na liturgia de hoje. Senhor, aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que nós tenhamos esperança de ressurreição para os nossos irmãos pelos quais nós rezamos neste dia. A segunda leitura de hoje, São João vai dizer assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E o somos, e nós o somos. E se somos filhos, não podemos ficar abandonados na morte. Deus, o Deus da vida, não nos abandona na morte. Então nós somos semelhança de Deus, imagem e semelhança, a partir também disto que é a vida de Deus que permanece em nós. É a vida de Deus que gira em nós e que nos chama a uma vida imortal.
Seremos semelhantes a Ele porque o veremos tal como Ele é. E se vê a Deus tal como Ele é, na ressurreição dos mortos. Ali sim, o Deus que nós, caminhando nesse vale de lágrimas, no meio a sofrimentos e alegrias, que nós lutamos para crer entre dúvidas e certezas, afirmamos a nossa fé, é este o Deus que nos chama a uma vida nova. É o Deus que nos chama a um dia fazermos a experiência de olhar para a face do nosso Deus. Aquilo que no Antigo Testamento se dizia: ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Estaremos vivos e por isso poderemos ver o nosso Deus tal como Ele é. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, é o texto do Evangelho: todos os que o Pai me confiou virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. O Senhor, Ele nos acolhe. Todos aqueles que o Pai confia, nós somos confiados aos cuidados do Senhor Jesus. É Ele que é para nós revelação do Pai, Ele que é também aquela revelação de como Deus é. Um Deus que acolhe, um Deus que nós podemos confiar, um Deus que diz: não os afastarei, os acolherei. Pois diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus afirma sempre essa obediência ao Pai. É esta obediência que vai manter a sua humanidade sólida, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da amargura. A solidez daquele que crê. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou. O Pai envia o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Que ele não perca nenhum daqueles que o Pai confiou a ele. E é essa certeza que nos move na nossa fé também. Porque nós não podemos ser perdidos pelo Filho, porque essa é a vontade do Pai, que nele não perca nenhum de nós, nem através da morte. A morte, então, não pode dar a última palavra na nossa vida, como não pode ser a última palavra na vida dos nossos irmãos, pelos quais nós rezamos neste dia. Então, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas os ressuscite no último dia. É esta a mensagem do Novo Testamento, a ressurreição. Se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. Que todos tenham a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Caríssimos, este é o dia de nós rezarmos pelos fiéis defuntos. E, em virtude da pandemia, o Santo Padre prorrogou o tempo para adquirir a indulgência plenária para todo o mês de novembro. Então, o que é a indulgência plenária? Mais uma vez, nós nos detemos um pouco para refletir sobre isso. Quando nós pecamos, nós temos duas dimensões no nosso pecado. Nós temos a pena e a culpa. A pena é aquela dimensão que nós causamos danos aos nossos irmãos através do nosso pecado. Então, o sacramento da reconciliação nos perdoa de uma dimensão do nosso pecado, mas fica ainda aquele caminho do que deve fazer o penitente de reconciliação, de corrigir e de sanar os danos do pecado que ele cometeu. Se alguém não cuida de fazer isso por si, através também da indulgência em seu próprio favor, pode, mesmo perdoado de uma dimensão do pecado, ir para o purgatório, para pagar, de certo modo, aquelas dimensões de rompimento da caridade para com Deus e para com os irmãos. Então, daí a necessidade desse dia e também em outras ocasiões que a igreja oferece, que nós possamos lograr indulgência plenária para os nossos irmãos que estão no purgatório. Então, durante todo o mês. Então, para ter a indulgência plenária, você precisa se confessar, se tem necessidade, comungar, rezar nas intenções do Santo Padre, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória e o Credo. E esta oração pode ser feita no cemitério ou na igreja. A cada vez que você, tendo confessado, estando em ordem com o sacramento da reconciliação e comungado, a cada vez que você fizer esta oração, você pode oferecer para um fiel defunto.
Então, rezemos pelos nossos irmãos que dependem da nossa oração para chegarem à salvação eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.